Olá pessoal, eu sou a Bea e nesse canal eu vou trazer várias coisas de vários assuntos diferentes, mas vão ter algumas partes que são trilhas da minha vida. Uma delas é a parte católica, eu sou católica e eu voltei a frequentar a igreja faz alguns anos, eu me afastei depois da minha crisma e depois que eu voltei estudando muito mais e aprendendo, compreendendo e, consequentemente, amando muito mais a igreja e né, Deus. Acho que uma das coisas que eu mais senti de ter trabalhado nesse tempo de reaproximação e de uma conversão mais verdadeira é sobre a parte da confissão. Então, o primeiro vídeo que eu quero gravar sobre essa parte é sobre confissão, sobre como a gente fazer uma boa confissão e fazer um bom exame de consciência, começando por um bom exame de consciência. Quando a gente vai fazer um exame de consciência, a gente tem que entender o que é o arrependimento verdadeiro. Por quê? Quando a gente vai se confessar, às vezes o padre vai te pedir, e se o padre não te pedir, é bom mesmo assim você rezar um ato de contrição. E o que é um ato de contrição? É um ato de arrependimento verdadeiro. É quando aquele pecado, você confessar aquele pecado, dói tanto que parece que machuca você. Porque na verdade machuca a sua alma e consequentemente está machucando Jesus também. Então, esse é um ato de contrição. Tem um detalhe sobre isso que é o ato de atrição. O ato de atrição é simplesmente um medo de ir pro inferno. É você confessar por medo ou você falar que não vai pecar por medo e não por um arrependimento verdadeiro. Para começar um bom exame de consciência, a gente sempre vai começar pelos 10 mandamentos. E eu vou falar eles aqui. Eu confesso que eu não sei todos de cor e eu tenho medo de errar alguma palavra. Então eu vou ler os 10 mandamentos, que são: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esse é o princípio da onde você deveria começar o seu exame de consciência. Só que a gente olhar os 10 mandamentos assim de uma forma mais genérica e mais literal, às vezes a gente não compreende como a gente pode estar cometendo esses pecados e nisso a gente pode deixar passando algum pecado que deveria ser confessado. Então eu trouxe aqui, depois de procurar muitos exames de consciência, eu achei um que eu gostei muito, é um exame de consciência mais rígido, é um exame de consciência que faz a gente pensar muito sobre os nossos atos. E é um exame de consciência, para mim, muito completo. Não dá para detalhar ele inteiro em um vídeo, senão vai ficar um vídeo com certeza com mais de 1 hora. Mas eu vou passar ele para vocês aqui. Lá no aplicativo da Capela, que é o aplicativo de orações da minha biblioteca católica, existe um exame de consciência que é de São João Batista de La Salle. E nesse exame de consciência, ele fala dos 10 mandamentos e dos 7 vícios capitais. Então eu vou apenas ressaltar alguns pontos aqui sobre esses mandamentos. Ele vai trazer os pecados menos comuns e os mais comuns. Então, sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você deve acreditar em tudo que a igreja fala, né? Então, acreditar no que a igreja nos manda crer. Então, não é o que um padre disse. Existem documentos da igreja, inclusive. Se você não sabe no que acreditar, primeiro, Bíblia. Segundo, catecismo. Catecismo é o que você deve
acreditar e como você deve fazer essas coisas. Então, se você leu livros heréticos, se por negligência você ignorou princípios, mistérios da fé, se consultou adivinhos, se você procurou outras coisas fora da igreja para descobrir o futuro, para curar outras coisas, coisas do tipo. Se você desviou pessoas do serviço de Deus ou as levou a cometer pecado, qual pecado e quantas pessoas? Nesse daqui é um ponto muito importante, porque até um pouco mais para baixo ali, ele fala da modéstia. Quer dizer que a gente deve andar inteira coberta. É basicamente inteira coberta. Então, por exemplo, eu estou com os meus ombros cobertos e as minhas pernas estão cobertas. Ok, esse é um jeito que eu posso ir à missa. Pelo modo de vestir, você não está fazendo alguém pecar. Nesse caso, não é só você fazer a pessoa pecar pelo desejo. Então, né, às vezes uma mulher vai com uma roupa curta ou com decote ou algo do tipo. Isso acontece muito no verão, né? No verão as pessoas vão com roupas horrendas para a igreja. E aí você levou pessoas a pecar pelo desejo. Não é só isso. Se uma pessoa repara em você e fica meio desgostosa, né? Não tem como não reparar, às vezes, numa pessoa assim e falar: Meu Deus, olha como essa pessoa veio pra igreja. Você fez uma pessoa reparar em você. Isso também é uma coisa ruim. E nesse caso, você fala: mas ela tá pecando. Não, você está pecando e está fazendo outra pessoa pecar. É como se as duas se abraçassem e fossem pro inferno juntas. Se você não cumpriu a penitência imposta pelo confessor. Como eu só falei sobre um exame de consciência, confessar para o padre, receber a penitência e rezar essa penitência, né? É o realizar a penitência. Aí sim você, né, fez o pacote completo. Então, se você não cumpriu a penitência do confessor, sua confissão não valeu de nada. Vamos falar sobre o segundo mandamento. Aqui, ele vai falar muito sobre declarar juramentos e afirmar coisas falsas, ou até jurar alguma coisa que você não teve intenção de fazer. Então, às vezes a gente promete coisas para as pessoas e não tem realmente a intenção. Não, pode contar comigo que eu vou te ajudar nisso, ou eu vou trazer isso daqui na próxima vez pra você. Às vezes a gente faz isso com criança, né? Você quer, sei lá, aquele carrinho, eu vou te dar. E aí você fala assim, mas a criança vai esquecer. A questão não é a criança esquecer ou não, ou a pessoa não ligar para a promessa que você fez. A questão é o que saiu da sua boca. Se você desejou mal para si ou para outros, ou se você lançou maldição. Lançar maldição quer dizer que você vai lançar um feitiço na pessoa ou algo do tipo. Não, você maldisse coisas sobre aquela pessoa. Ou você desejou coisas ruins. O terceiro mandamento é sobre os domingos, né, e as festas da igreja. Então, se nos domingos você realizou alguma coisa que não era para realizar, então, por exemplo, trabalhar nos domingos, se você pode não trabalhar nos domingos, né? Se às vezes você trabalha de segunda a sexta e você trabalhou no domingo. Se você se programou no domingo não para descansar e servir a Deus, né? E passar o seu tempo com Deus. Então, coisas que saiam disso. E da boa participação da missa, né? Se às vezes você não participou bem da missa, se você participou da missa de má vontade, se você participou da missa e ficou conversando ou fazendo outra coisa ao invés de apenas prestar atenção na missa. Ou se às vezes vieram pensamentos ruins e você deu atenção a eles. Isso é uma coisa muito ruim também. Então, às vezes, é inevitável porque é uma coisa do inconsciente. Vem um pensamento ruim na missa. E o que você tem que fazer? Combater esse pensamento ruim e não dar corda para ele. Como que você pode fazer isso? Você está no melhor ambiente possível porque você está na missa. Peça auxílio a Jesus, peça auxílio a Nossa Senhora, peça auxílio a algum santo seu de devoção, ou às vezes até o seu padroeiro, né? No meu caso, a minha padroeira é Nossa Senhora mesmo, então
tá ótimo, tem uma pessoa fortíssima para pedir ajuda. Então peça auxílio para que esses pensamentos saiam da sua mente, para que você não pense nessas coisas, independente do que for. Se desviou o foco da missa, não é uma coisa boa. O quarto mandamento, que é sobre os pais, né? Então, você honrar pai e mãe. E aqui não é um pecado só dos filhos. Aqui entram pecados dos pais e das mães. Então, coisas que às vezes você apoiou o seu filho a fazer coisas ruins. Se você fez o seu filho dormir de castigo, então você fez ele dormir com o coração ferido com você e você com o coração ferido com ele. Se você apoiou que ele fizesse coisas ruins, né? E também, aqui tem uma parte muito interessante que é: fizeram dormir na cama consigo ou com outros irmãos. Não estou falando de situações que não tem como, né? Às vezes a família só tem uma cama e ok. Mas, quando cada um tem a sua cama, cada um deve dormir na sua cama. A cama do casal deve ser sagrada para o casal. E a dos filhos é o ambiente deles, então eles têm que dormir cada um na sua cama também. E como você educa os seus filhos, né? Se você educa eles a valorizar as coisas do céu ou se você educa ele para valorizar as coisas do mundo. E uma coisa muito interessante aqui é se você fez eles ganharem dinheiro apenas por interesse ou apoia eles ganharem dinheiro apenas por interesse próprio. O que tá acontecendo muito nos dias de hoje, né? Inclusive a gente tem um filme sobre isso, eu esqueci o nome do filme. E assim, é ruim você incentivar o seu filho a ganhar dinheiro. Às vezes tem filhos que trabalham com internet e já grava algum vídeo, consegue alguma parceria e consegue ganhar dinheiro com isso. Às vezes a filha é modelo ou atriz, né? A gente tem várias atrizes e atores que são pequenos. É pecado eu deixar essas crianças trabalharem? Não. Desde que você já esteja pensando no bem deles, se é uma coisa que eles gostam, que faz bem pra eles, que já está construindo um futuro neles, então você está pensando no bem da criança. Agora, quando você faz o teu filho ganhar dinheiro por interesse próprio, porque você quer ganhar dinheiro ou porque você quer que ele ganhe dinheiro e você não precisa fazer mais nada da sua vida, aí é um pecado. Agora, dos filhos. Bom, basicamente são todos os desprezos e faltas de educação com os pais, né? Então você falta respeito, você levanta a mão para os pais, levanta a voz, xinga e coisas do tipo. É o quinto mandamento. Quinto mandamento é a parte mais básica, que é se você bateu, feriu, matou alguém, que é realmente o que ele fala ali, né? Mas, por exemplo, teve ódio ou alguma inimizade, e quanto tempo durou? Se por ódio você não quis olhar, saudar ou falar com alguém, se você não quis se reconciliar com alguém, e se você se alegrou com o mal de alguém. Então, todas as partes de não se reconciliar, de não querer amizade, isso também é uma parte de matar a pessoa, porque você tá matando a alma daquela pessoa. Então, amizades que se desfazem, intrigas, amaldiçoar alguém, então falar mal daquela pessoa, você tá matando aquela pessoa com palavras ou com atitudes, né? Então, você não ligar para aquela amizade, você não dar o valor àquela amizade, você deixar muito tempo uma pessoa que você diz que preza muito, mas você deixar aquela pessoa muito tempo sem dar um oi, sem dar uma atenção para aquela pessoa. Agora sobre o sexto e o nono mandamento. Se você praticou atos desonestos ou se desejou praticar algum,
se você quis representar coisas ou ações desonestas, então se você quis ser referência de alguma coisa ruim. Muitas coisas relacionadas a prazer. Prazer, atos e palavras que são desonestas ou de forma sensual, de forma sexualizada. Agora o 7º mandamento e o 10º mandamento. A lista é enorme. Eu não vou ler todas. Claro, sobre a parte de roubar, né? De roubar e desejar as coisas das outras pessoas. Mas se você desejou enganar também. Então, por exemplo, eu vou entregar uma coisa pra você com muita qualidade e não é aquela qualidade que você quis entregar pra pessoa. Coisas relacionadas à trapaça. Se você desejou o bem de outra pessoa, que já tá no próprio mandamento. Se você desejou a morte ou algum mal para o fim de que a pessoa não tenha algo, ou cobrou alguma coisa mais alta do que realmente valia. Se você foi enganado em alguma venda, e aí, quando você foi comprar alguma coisa, alguém te enganou. E aí você quer enganar também outra pessoa para passar isso pra frente. Agora, sobre o 8º mandamento. Se você mentiu causando prejuízo para alguém, ou para você só querer uma coisa para você, ou para você simplesmente rir de alguém porque você mentiu para a pessoa. Se você repreendeu os defeitos de alguém, então se você falou mal de alguém ou com desprezo, se você causou divisão entre as pessoas por meio de... Aqui tá por meio de mexericos, então essa palavra eu acho um pouco engraçada. Mas se você causou algum desentendimento, se você causou rupturas entre pessoas, se você causou inimizades entre pessoas, isso faz parte do pecado mortal. Se você escutou fofocas, falar mal de outras pessoas e você ouviu isso com prazer. Se você julgou de modo muito enfático ou revelou sobre as pessoas o que se pensava deles. Então, esses foram algumas pinceladas ali sobre os pecados mortais dos 10 mandamentos. Agora a gente vai falar sobre os 7 vícios capitais. Sobre a soberba. Então, se você teve muita estima sobre si mesmo, se você quis se elevar em cima dos outros, se você quis se achar acima dos outros, né? Achar melhor do que os outros. Avareza, apego aos bens do mundo, só quer pensar em ter e acumular coisas. Luxúria, acho que os outros também já explicam, né? Inveja, ela é autoexplicativa também. Sobre a gula, se você comeu sem necessidade, em excesso, você exagerou em alguma coisa, e a gula, ela é a porta de entrada para muitos pecados, e é por isso que é um dos pecados que, quando a gente consegue controlar a gula, fica muito mais fácil controlar os outros pecados, porque ele é um pecado que basicamente já nasceu com a gente. Porque quando a gente nasce, a gente vai né, receber o leite da mãe, é instintivo. A gente vai querer aquilo com toda a nossa força. Então, ali já nasce um pecado da gula. Quer dizer que um bebê tá pecando? Ele não sabe, ele está ali um ser basicamente instintivo ainda. Mas é o primeiro pecado ali que a gente já instintivamente quer cometer ele. Então, quando a gente domina o pecado da gula, a gente consegue dominar outros pecados. Pecado da ira. Se você foi levado à raiva ou impaciência ou ao mau humor, se em algum momento de raiva disse algumas coisas muito fortes, e se você vingou alguém por irritação ou, né, por impulso ali. E a preguiça. Se você empregou o seu tempo em fazer mal, ou não fazer nada, ou fazer coisas inúteis. Então, ficar, né,
scrollando aí já está muito no pecado da preguiça. Se você ficou enjoado do serviço de Deus e isso impediu que praticasse boas obras e quais. Então, às vezes, pode acontecer de estar servindo na igreja e achar aquilo um saco, ou não querer fazer, ou fazer de mau grado, fazer com má vontade o serviço na igreja. Se por preguiça você deixou de fazer ações obrigatórias, então alguma coisa era sua obrigação, né? Vamos para as coisas básicas ali, tomar banho, lavar uma louça, escovar o dente. Se por preguiça você deixou de fazer essas coisas que são obrigatórias, arrumar o quarto, arrumar o seu ambiente, coisas que são obrigatórias para você, já se encaixa no da preguiça. Então, esses são algumas partes. Provavelmente ficou um vídeo muito longo, me desculpem, mas ia ficar muito maior se eu lesse tudo mesmo. Então procurem lá no... ou esse exame de consciência mesmo, do São João de La Salle, ou no aplicativo da capela. Faça um bom exame de consciência, tira um bom tempo, sem celular, sem nenhuma distração, talvez só uma musiquinha ali pra te ajudar a se concentrar. E aí faça um bom exame de consciência, faça uma boa confissão, procure um ato de contrição para você ler. Às vezes você não vai saber de cabeça e tá tudo bem. Tenha um ato de contrição anotado em algum lugar para rezar o ato de contrição, se arrependa verdadeiramente. E boa confissão. E se esse vídeo foi útil para você, se você sente que mais pessoas deveriam saber essas coisas e fazer uma boa confissão, curte esse vídeo, me ajuda, se inscreve no meu canal também e compartilha. Deus abençoe todos vocês.